Primeiro, começando por o Investor in Delta Price. Vou jogar aqui na tela para vocês. Deixa eu diminuir ele aqui. Fica legal da gente ver. O que é que a gente tem aqui no Investor in Delta Price? O Investor Price é como se fosse um preço médio de todos os bitcoins já comprados. E o Delta Price é um indicador bastante utilizado, abre aspas, média móvel bastante utilizado, não é exatamente uma média móvel, mas funciona como tal, baseada em análise técnica e dados on-chain. E geralmente o fundo do Bitcoin, ele costuma ser entre o Investor Price e o Delta Price. Foi lá em 2014, 2015, naquela situação, passou pouco tempo, apenas 8 dias entre o Investor Price e o Delta Price, mas se a gente olha os outros fundos do mercado, como por exemplo lá 2018 e 2019, e agora a região de 2022 e 2023, o fundo pós-FTX, a gente vê que passou-se o mesmo período entre Bitcoin, entre o Investor Price e o Delta Price, 78 dias, lá em 2018, 2019, 2022, 2023, quase os mesmos 78 dias, né? Dessa vez 76 dias. Então, novamente, a gente chegou na região de capitulação máxima. O Delta Price serve exatamente para isso, para mostrar qual que é o mínimo possível abaixo do Investor Price, onde os investidores vão acumular Bitcoin, ou seja, a melhor zona de capitulação. E nós nunca perdemos esse Delta Price, isso é um ponto importante. Em momento algum, o mercado trabalhou abaixo dele, não seria diferente no fundo deste bear market. Só para vocês terem noção, o Delta Price agora está em 11,1 mil dólares. Ou seja, caso a gente chegue, eu não acredito que isso vai acontecer, tá? Para mim, em momento algum, a gente vai perder o fundo do Bitcoin que a gente já tem, mas caso isso aconteça, é praticamente impossível a gente passar o 11.1. E quando a gente atingiu o fundo do Bitcoin, esse Delta Price estava próximo de 13, só para vocês terem noção. Então, por isso que eu sempre falei que, por exemplo, o 8 mil, o 10 mil, o 12 mil que a galera fala, para mim nunca fez sentido. Esse é um dos motivos. Obviamente, não só esse, mas esse é um deles. Outro tópico interessante de se mostrar agora. Esse gráfico mostra a razão de novos investidores com velhos investidores. Entenda novos investidores, os investidores que movimentam as carteiras semanalmente, investidores mais velhos, mais maduros, que passam 1-2 anos sem movimentar a carteira de Bitcoin. E o que a gente costuma ver? Que durante o bear market, essa razão ela cai bastante, e quando o Bitcoin faz fundo, ela volta em V. Ela cai bastante no bear market, quando o Bitcoin faz fundo, ela volta em V. É um gráfico que ele não respeita a análise técnica, ele não costuma fazer pullbacks, por exemplo, de 50% para voltar a cair, ele não respeita as ondas de Elliott. E dificilmente a gente veria isso acontecer nesse ciclo. Perceba que esse gráfico ele caiu em linha reta conforme o preço do Bitcoin foi caindo, e quando a gente fez um fundo, ele está voltando em V novamente, como foi em todos os ciclos. Então é por isso que eu não acredito também que isso daqui é simplesmente um pullback para o Bitcoin voltar a cair. Não faz sentido do meu ponto de vista nas minhas análises. Para mim já houve uma acumulação de Bitcoin em fundo. Os investidores que acumularam Bitcoin lá no fundo, dá para a gente voltar para o gráfico agora, a gente consegue ver isso claramente aqui no gráfico semanal, eles não vão estopar os seus Bitcoins. Isso aqui é algo que vocês precisam entender, porque eu explico claramente na aula de acumulação de Wyckoff que eu fiz aqui, no curso de Wyckoff que eu fiz gratuitamente, que está aqui no YouTube. É exatamente isso que eu explico para vocês. A acumulação que é feita aqui nessa região de fundo, que a gente consegue identificar por análise técnica baseado nos conceitos de Wyckoff, ela não é uma região estopável. Os grandes players do mercado que estão acumulando aqui não vão simplesmente vender caso o preço perca esse fundo. Eles vão acumular mais e mais. Essa zona é o fundo nato do Bitcoin. Quando a gente encontra uma acumulação de Wyckoff, por exemplo, no gráfico semanal, como a gente encontrou no Bitcoin, cara, a chance disso aqui ser estopado, dele voltar a cair, fazer um fundo mais baixo que o anterior quando a caindo, é praticamente zero.